Bom, vamos lá. Eu convido ao palco o coordenador estadual da Absolar, no Ceará, Jonas Becker. Jonas é formado em Engenharia de Produção pela Universidade de Fortaleza, é CEO da empresa Ecosoluções em Energia e atua há 12 anos no mercado de energia renovável, com mais de 1.000 projetos desenvolvidos. Ele se destaca local e nacionalmente por suas importantes contribuições ao setor. É coordenador estadual da Associação Brasileira de Energia Solar no Ceará e diretor financeiro do Sindicato das Indústrias de Energia e de Serviços do Setor Elétrico no estado do Ceará, o Sind Energia. Eu convido agora o especialista em produto em projetos para CI e Utility da Sungrow, Eduardo Camarote. Eduardo é especialista em produto com foco no mercado de armazenamento de energia em baterias, possuindo mais de 4 anos de experiência, formado em Engenharia Química pela Universidade Federal de Pernambuco. Ele já trabalhou em projetos de pesquisa e desenvolvimento de baterias e sistemas de gerenciamento de bateria, além de projetos híbridos e off-grid. Atualmente, Eduardo atua na Sungrow como especialista de produtos e projetos para comercial industrial e utility. Convido também o gerente de produtos da Growwatt, Silvio Robusti. Silvio é engenheiro eletricista formado pela Faculdade de Engenharia de Mauá. Atua no setor elétrico há mais de 25 anos, com passagem por empresas como ABB, Alstom Grid, Schneider e Electric. Possui MBA em Gestão Estratégica pela Fundação Getúlio Vargas. Atua no mercado solar há 2 anos e atualmente na Growwatt como gerente de marketing de produto. Também convido para o palco o gerente técnico da Amara Net Zero, Tiago Mingarelli. Tiago é engenheiro eletricista, formado pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná e com pós-graduação em Engenharia de Segurança do Trabalho. Tem experiência com projetos de BT e MT desde 2016 no setor fotovoltaico, atuando nas fases de projeto e execução de sistemas para micro e mini geração distribuída. Há 5 anos ele atua diretamente no setor de pré- e pós-vendas técnicas dentro da distribuição fotovoltaica. Atualmente é gerente técnico na Amara Net Zero. Por fim, convido ao palco o gerente executivo do Senai Cimatec, José Luiz Almeida. José Luiz é graduado em Engenharia Química e mestre em Engenharia Química pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, doutor em Catálise pela Université Claude Bernard de Lyon, na França. Além disso, tem Advanced Business Management Program pelo Instituto Nacional San Telmo, da Espanha, e especialização em Ciências de Dados e Big Data pela Universidade Federal da Bahia. Membro titular da Academia de Ciências da Bahia, foi responsável pela área de pesquisa da Cepsa Química durante 8 anos, na Espanha, e diretor-geral da Detem Química S.A., atualmente atua no Senai Cimatec, com cargo de gerente executivo, responsável pelas áreas de refino petroquímico, eficiência energética, papel e celulose, meio ambiente, segurança, alimentos e laboratórios. É também responsável pelos projetos de descarbonização e atlas de H2V do Estado da Bahia. Todos os nossos convidados são bem-vindos e antes de darmos início ao painel, peço a atenção para as mensagens dos nossos parceiros. Perfecting even the smallest details in the pursuit of excellence.
we endeavor to increase our merit, to be more reliable, more efficient, and create prosperity. Excellent and open-minded, innovative and respectful, and customer first. Obrigado pela atenção de todos. Agora passo a palavra para o coordenador estadual da Absolar no Ceará, Jonas Becker. Agora, pronto, todos me escutam, né? Primeiramente, eu gostaria só de fazer uma pequena correção, que hoje eu estou como vice-presidente de energia da área da Colibri Capital, que é uma holding que trabalha em alguns negócios, dentre eles energia, em geração, distribuição de equipamentos e construção de usinas. E há um ano eu assumi essa vice-presidência de estratégia e relacionamento institucional, mas continuo, sim, sócio fundador da Ecoenergia. Primeiro, agradecer o convite da AB Solar, de estar mais um ano aqui no AB Solar Meeting Nordeste, aqui na Bahia. Esse evento que promove a energia solar no Nordeste, que tem, na nossa região, uma das maiores vocações econômicas e de distribuição de renda e de crescimento econômico, que é a energia solar fotovoltaica. Eu vou falar um pouco aqui, de forma super resumida, sobre um pouco das oportunidades dentro do panorama do crescimento da energia solar aqui na nossa região. Um gráfico que é bastante utilizado por nós, pessoal, vou ficar aqui em pé, até para quem quiser ver ficar melhor, é esse gráfico da Bloomberg, né? Nas discussões que a gente tem de setor na AB Solar, esse gráfico da Bloomberg é o que mais é o que mais se aproxima da realidade de mercado. As previsões do governo sempre são muito para baixo. Algumas previsões são ali meio na média, muito conservadoras. E a Bloomberg sempre tem uma visão otimista. E a própria Bloomberg, quando a gente fala, ela tem chegado próximo, mas sempre o setor tem surpreendido e a energia solar no Brasil vem crescendo muito rápido. E esse é um caso que ela prevê que em 2050, GC mais GD vão ser 144 gigawatts. Para vocês terem uma ideia, a Aurora, que é uma consultoria gigante do setor elétrico, utilizada por grandes multinacionais, ela prevê que hoje GC no Brasil tem por volta de 15 gigas. Ela prevê que em 2030 vão chegar em 32 gigas de GC, desculpa. Então, uma consultoria aqui nacional prevê que em 2030 a geração centralizada chega a 32 gigas. E dentro do panorama hoje da energia solar, pessoal, a GC é uma grande oportunidade. Até porque os pioneiros, os corajosos que entraram lá da 482 em 2012, se eles continuaram evoluindo no setor, hoje eles são players que estão buscando trabalhar em geração centralizada. Geração centralizada movimenta muito recurso em um único projeto. Para vocês terem ideia, um projeto, uma média hoje de megawatt vendido e projetos na faixa de 200 megas, a gente está falando em 2,5 milhões por megawatt. E lá se contrata de tudo. E dentro da possibilidade real de abertura de mercado livre para baixa tensão, previsto aí, se discute muito 2026, 2027, mas realmente não passa de 2030. A partir de 2026 se discute muito, que é uma realidade. Mas vamos botar o início e o fim, no máximo 2030, para atender esse volume tão grande de energia que vai vir na baixa tensão. A probabilidade é de grandes projetos de geração centralizada serem implementados no Brasil. Mas e a GD? Eu sempre falo, qual é o mercado? O mercado de casa, de apartamento. Não tem o mercado do aluguel e da casa própria? Todo mundo tem aquela visão, não, eu quero alugar, eu quero comprar um apartamento. GD e GC vai caminhar muito parecido com isso.
Porque quem quer gerar sua própria energia, vai botar lá no seu telhado, na sua fazenda, sempre vai ter esse mercado. E quem quer ter uma energia mais barata, vai buscar a economia no Mercado Livre. Porém, tem vários desafios que a gente precisa discutir fora os fóruns internos da AB Solar, que precisa ter evolução para que esse dinheiro, essa economia se torne uma economia real. Exemplo, a própria questão da lei do Mercado Livre, para baixa tensão, ampliação de mercado, a questão do curtailment. Curtailment hoje tem atacado violentamente as usinas já em operação, que está sendo aqueles cortes por demandas do operador nacional, ONS, que tem impedido as usinas de faturarem. Usinas essas que têm o direito assegurado por pareceres de acesso e contratos assinados com o operador nacional. Isso é muito grave, isso está tendo já prejuízos na faixa de quase 2 bi, juntando usinas solares e usinas eólicas. E a AB Solar vem liderando essa discussão para que isso realmente deixe de acontecer. Imagina você, o GC é liderado muito por fundos de investimentos estrangeiros. Imagina você explicar isso para um estrangeiro, que ele tem um contrato assinado e o governo está desligando a sua usina. Então, isso é muito grave, mas é um processo natural, é uma fase do setor de energia que vai ser superado e em breve essa questão vai ser resolvida, mas é algo que a gente tem que estar atento, que o governo, o ONS, precisa fazer uma requalificação dos cortes, para que os cortes sejam remunerados, de uma forma que suporte financeiramente os projetos. Os modelos, de GC, para quem pensa em desenvolver projetos, o principal hoje são os modelos de autoprodução, no qual você precisa ter um sócio de grande porte, um sócio ali técnico, investimento, para que você aloque essa energia para ele. Então, a grande indústria, ser parceiro do desenvolvedor, é fantástico para que esse projeto tenha uma alavancagem financeira. Então, quando você fala de projeto de geração centralizada, um benefício você ser uma autoprodução, que é um modelo permitido pela ANEEL, tem benefícios fiscais, que podem ser usinas de até 5 megawatts, e isso tem um ganho tributário gigante. Até o nosso colega mais cedo, falando sobre reforma tributária, fantástico, sabe que o ganho no Brasil está muito atrelado a uma inteligência tributária, a projetos estruturados que são esses de energia. Então, é um ponto que precisa estar bem atento. Hoje, armazenamento de hidrogênio verde é a nova mina do Rei Salomão, Está todo mundo super atento a essa questão do armazenamento de hidrogênio verde. Quem vem primeiro? Armazenamento de energia. Por quê? Já foi determinado um leilão do governo, está em consulta pública, que é o leilão de reserva de capacidade só de armazenamento de energia, previsto para acontecer em julho de 2025. Armazenamento de energia é a saída para a energia renovável, que é o que o Brasil vem passando de curtailment, isso é um problema mundial, pelas questões de automação, vamos chamar assim, das linhas de transmissão. É como você pega essa energia, com essa sobra de energia tão grande, de 9 da manhã às 15 da tarde, você precisa gerar uma nova carga, mas ao mesmo tempo você precisa de apoio para a rampa, que começa às 15 horas, aquela rampa extremamente íngreme que a gente vê no setor. Lembrando que o ONS não vê os 30 GB de GD, aqueles 30 GB de GD que tem ali, ele não enxerga, e que coloca aquele consumo de energia no horário de meio-dia praticamente para baixo, bem baixo, que é a famosa curva do pato. Você colocando esse armazenamento de energia nesse determinado horário e ajudando na ponta, ligando ele no horário de ponta, é o que o mundo está fazendo. Eu passei agora um tempo fora do Brasil, estudando esse mercado de armazenamento, e ele cresce violentamente nisso, colocando bateria, consumo de energia, destinando a energia solar para armazenar a energia em baterias, e depois ajudando nessa rampa, fornecendo energia e diminuindo a dependência das fontes fósseis. Basicamente é isso.
Com que foco? Cumprir acordos climáticos. A gente não fala muito sobre isso, mas o principal motivador do crescimento da energia renovável e da bateria são os acordos climáticos. São o acordo do carbono neutro, são as questões do carbono neutro, são as questões da temperatura do planeta. É a questão da maturidade do consumidor brasileiro e mundial de ter um consumo consciente, mas isso é para outro fórum. Hidrogênio verde, dentro da questão da descarbonização, foi uma commodity escolhida. Nosso colega aqui do Cimatec vai falar muito sobre o Luiz, sobre hidrogênio, é um especialista, mas foi uma commodity muito utilizada, através de amônia, na agricultura, que foi escolhida para descarbonizar. E vai acontecer com uma nova carga. E toda essa solução de ser verde é uma solução atrelada à energia renovável. E qual é a energia renovável hoje mais utilizada no mundo? É a solar, no mundo inteiro. Quem está trabalhando com energia solar pode ter certeza que vai ter serviço durante muitos anos. E eletromobilidade, transição energética. Transição energética, o Brasil sempre fala, o Brasil, a nossa matriz energética é limpa. Isso não é verdade. Nossa matriz elétrica é limpa. Mas a nossa matriz energética não é limpa. Ela é na sua maioria de fonte fóssil. Simplesmente porque no nosso consumo de energia, nossa matriz energética, a maioria são as indústrias que funcionam com lenha, com carvão, e a logística, aviões, navios, carros, que funcionam na fonte fóssil. Então, o desafio de você eletrificar as frotas é fundamental. E, mais uma vez, isso depende de rede elétrica, infraestrutura. Quando a gente discute muito com as distribuidoras de energia, a gente tem que olhar o outro lado também, porque eles precisam investir em infraestrutura. Quem aqui deve estar passando problemas gigantes se você colocar um carregador de carro no condomínio? Porque não tem disponibilidade de energia no condomínio. Lá no Ceará, minha terra, foi uma corrida do ouro. O síndico falou, só cabem na nossa carga 5 carregadores. Imagina. Sai logo, o povo gosta de competir, né? Não, eu vou botar amanhã. Então, assim, é desgastante, mas isso é um problema nacional de infraestrutura. E o governo precisa apoiar distribuidores de energia a fortalecer a nossa rede de energia. Nem se fala, o mercado de eletromobilidade cresce violentamente. Quem não está acreditando que o carro do agora é o carro elétrico, é o carro híbrido, eu não entendo o que é que falta. A mobilidade mundial é elétrica. O Brasil é um país continental, então provavelmente a gente vai ter um híbrido a etanol, que lindo, né, Rodrigo? Aí é um carro bom, um híbrido com etanol. Aí é um carro que realmente é 100% renovável. Isso eu sempre falo quando eu tenho a oportunidade, que o Brasil tem a condição de ter o carro realmente mais limpo, que é o híbrido com etanol. Vantagens, aplicações de GD, vou dar aula, todo mundo sabe aqui. Uma das coisas que também é uma grande oportunidade que vai acontecer é o Minha Casa Minha Vida. Esse programa está ali na luta e junto o PL 624, obrigado, Rodrigo, precisa passar até para que o próprio governo desenvolva os seus programas sociais, que é o Minha Casa Minha Vida. Já pensou? Minha Casa Minha Vida não consegue ser aprovada por inversão de fluxo. Isso não faz sentido. Então é importantíssimo, Minha Casa Minha Vida, os projetos do Minha Casa Minha Vida se comparam com projetos de geração centralizada, porque são grandes comunidades ali de 1.500 casas, utilizando 3, 4, 5 módulos no telhado. Então é uma baita oportunidade para que já se monitore esse mercado e busque aí fechar esses projetos. O agro, quem acompanha a questão das tarifas, o agro vem diminuindo os incentivos na tarifa gradualmente. Então, o agro cada vez mais tem sido um player
importante para o setor fotovoltaico. E principalmente também juntando com o armazenamento de energia. No Ceará a gente não tem um agro forte, mas eu sei que do Pernambuco para baixo já começa a ficar bem forte, aqui na Bahia já tem um agro forte, então é uma oportunidade, porque a tarifa de energia deles está subindo, eles têm problema grande de energia, porque são fins de linha, então sempre modelar projetos de energia solar com armazenamento, conversar com eles, está ficando de pé. E o agro tem também uma vantagem muito grande, o dinheiro deles, quando a gente fala de banco, lógico, é o dinheiro barato. Eu já esgotei meu tempo, então já falei, o agro, bombeamento de água, atendimento para pivôs, resfriamento de processo produtivo. Chegando para o final, mais uma vez, a gente faz questão de convidar todos a participarem do Encontro Nacional e o nosso jantar, que tem todo ano na AB Solar. É isso, vou passar a palavra, mas gostaria de agradecer o momento, mais uma vez, e contem com a gente aqui no AB Solar Meeting e também no Ceará. Obrigado, pessoal. Muito obrigado, Jonas. Passo a palavra agora para o especialista de produto em projetos da Sungrow, Eduardo Camarote. Boa tarde, pessoal. Bom, meu nome é Eduardo, eu sou especialista de produto na Sungrow, focado nos produtos de armazenamento de energia. Tá? É um tema bem atual, né? O tema que eu vou focar hoje aqui com vocês é o BESS, Sistemas de Armazenamento em Bateria, tá? De energia em bateria. É um tema também que está sendo muito falado, principalmente no que foi explicado agora, depois que foi divulgado, né, a portaria para o leilão do ano que vem, que vai acontecer em junho de 2025, tá? que será um reforço aí para o sistema interligado no Brasil. Tá? E, de fato, é um sistema já maduro, é uma tecnologia madura, uma tecnologia que já é utilizada em muitos projetos lá fora. Tá? A Sungrow, ela é referência nesse quesito, nessa aplicação para sistemas centralizados com bateria. Mas meu foco aqui hoje vai ser mais para aplicações CNI. Tá? Aplicações, normalmente, as aplicações com armazenamento, a gente divide em sistemas na frente do medidor ou atrás do medidor. Tá? Na frente do medidor seriam aquelas aplicações mais voltadas para reforço no sistema interligado, para serviços auxiliares de regulação de frequência, regulação de tensão, para reserva de capacidade mesmo. Quando a gente olha para aplicações atrás do medidor, eu estou falando de aplicações que envolvem diretamente ou o consumidor final, ou usinas fotovoltaicas menores, integração com renovável de potências menores. Tá? Então, só olhando um cenário rapidamente aqui, alguns gráficos da IPE, tá? Todo mundo aqui já acompanha bem esse cenário, mas existe uma expansão, né, da oferta de geração de energia elétrica olhando para micro e mini geração. Tá? Então, hoje, diante de todas essas fontes, né, a GD tem em torno de 8,3 gigawatts hoje instalado. Tá? E o percentual de consumo de eletricidade cativo nacional atendido também por micro e mini GD também está aumentando. Além disso, aqui olhando mais por estado e por segmento, tá? A IPE fez uma projeção aí para 2034, então a gente vê ali que vai focar mais, né, mini e micro GD para a região sudeste, mas eu queria focar ali também por segmento. A gente percebe que o comercial, né, a aplicação comercial vai estar ali bem acima dos outros segmentos, tá? Relacionado com o residencial e o comercial de baixa tensão. Outro ponto que eu queria focar aqui em aplicações CNI é o índice de falta de energia. Então, a gente relacionado mais à confiabilidade mesmo do uso da energia elétrica. A gente sabe que esse índice ele vem caindo, mas ainda é realidade. A gente teve um apagão, por exemplo, nesses últimos dias. Tá? O uso de geradores a diesel também é uma realidade hoje no Brasil para algumas aplicações em consumo
do horário ponta. Muitas indústrias hoje utilizam essa estratégia de utilizar o diesel no horário ponta. Tá? Aqui, esse gráfico, ele está mostrando, diante de todas as concessionárias, tá? No Brasil, esse estudo foi a EPE também que fez, que concessionárias vale a pena utilizar o gerador a diesel. Tá? Mas aí entra o modelo de negócio para a utilização de sistemas de armazenamento. Por que tem se falado tanto em baterias? Por que estamos começando a enxergar alguns modelos de negócio na utilização de baterias? Primeiro, o custo do lítio vem caindo nos últimos anos. Tá? Então, isso é realidade, está caindo muito rápido. A bateria ela é formada basicamente por carbonato de lítio, que é a matéria-prima principal, tá? E é mais de 80% do CAPEX dos sistemas de armazenamento, então afeta diretamente o custo final. Porém, hoje a gente ainda tem no Brasil um desafio tributário, tá? Um desafio olhando especificamente para o NCM de bateria, a quantidade de impostos que é considerado para esse tipo de produto. Tá? Existem algumas estratégias, existem alguns programas de ex-tarifário para esse tipo de tecnologia, tá? Mas mesmo assim é um valor que atrapalha um pouco aí nos modelos. Tá? Então, principais aplicações. Behind the meter, né, que seria o atrás do medidor. Seria a utilização dessa energia armazenada na bateria durante o horário ponta. Tá? Então, para aquele cliente que tem uma tarifa branca, ou seja, ele vai ter uma tarifa diferente no ponta e fora ponta, é interessante para ele utilizar essa energia armazenada descarregando no horário ponta. Porém, como vocês estão vendo no mapa, cada região, cada concessionária tem uma tarifa diferente e você vai ter um retorno viável para essa aplicação quando essa diferença ela é alta. Nesse estudo da EPE, tá, ele coloca que na tarifa A4 verde, onde você tem uma diferença considerável ali em algumas regiões do Brasil, começa a se haver uma viabilidade, tá? Utilizando, a gente está olhando aqui para uma utilização apenas de bateria, tá? Sem geração fotovoltaica. Então, com a geração fotovoltaica, esse retorno vai ser mais rápido ainda. Tá? Então, existe sim alguns perfis de cliente. Tá? Você precisa conhecer bem o consumo desse cliente, o fator de carga que esse cliente utiliza, tá? Para você enxergar essa viabilidade de descarregar o sistema no horário ponta. E outra aplicação seria o autoconsumo, né? Ou seja, você utilizar na sua instalação o sistema de baterias integrado a renováveis e utilizar o mínimo possível da rede elétrica. Ou seja, gerar energia fotovoltaica para alimentar a sua carga, para recarregar as baterias, e à noite, onde não tem a geração fotovoltaica, o sistema descarregar. Bom? Então, são algumas oportunidades que vão surgindo. Tá? Então, o crescimento do micro e mini geração distribuída, falta de confiabilidade, custo do OPEX de geradora diesel, né? Quando a gente compete diretamente com o custo do diesel, a operação e manutenção do diesel, né? A gente encontra também viabilidade. Diferença de tarifa e ponta e fora ponta, né? Diante dessas oportunidades, entra o sistema de bateria. Tá? Mas o que é um sistema de baterias? Né? Qual é a composição dele? É interessante vocês conhecerem bem. Esse aqui é um exemplo para vocês do Power Stack, tá? Que a Sungrow utiliza, que é um sistema focado para CNI, ou seja, ele tem uma potência de 110 kW e uma energia de armazenamento de 225 kWh. Sistema de baterias, você sempre vai ter essa configuração de potência e energia, capacidade de energia. Tá? Basicamente,
você vai ter dentro de um produto de sistemas de armazenamento o PCS, né, que é o Power Conversion System, que é o conversor, o inversor da bateria, bidirecional, o responsável por carregar e descarregar as baterias. Você tem toda a parte de gerenciamento das células eletroquímicas que é utilizada no armazenamento. Então, o rack de baterias, ele é composto por pack, que dentro dos packs você possui várias células de lítio conectadas em série. Tá? Então, é interessante vocês enxergarem que é um sistema hoje bem maduro, já integrado, de fácil instalação. Tá? É importante todas as baterias utilizarem um gerenciamento térmico para manter naquela temperatura ideal e você garantir a vida útil dela. Tá? Todo sistema de baterias também precisa, tá, e está dentro de norma, está dentro de certificação, o sistema de segurança, tá? Então, um sistema de supressão de incêndio, onde você monitora a tensão das células, temperatura, concentração dos gases, além de ter um aerossol que é responsável por retirar o oxigênio em caso, se ele for acionado. Tá? Então, tudo isso baseado em normas internacionais. E, diante dessa aplicação que a gente conversou no início, de que forma eu vou colocar meu sistema? Existem hoje 2 modelos, tá? Não vai dar para explicar aqui por conta do tempo, mas que seriam o acoplamento CC e o acoplamento CA. O acoplamento CA, basicamente, você utiliza o sistema de baterias em paralelo com sua carga, com sua geração fotovoltaica ou geradora diesel, tá? E, diante dessa arquitetura, você teria um EMS responsável por controlar esse fluxo de gestão, tá? Esse fluxo de potência, desculpa, e diante da aplicação. Então, se for para descarregar no horário ponta, é o EMS que vai gerenciar de recarregar ou da rede ou da geração fotovoltaica, se estiver disponível, e à noite descarregar o sistema alimentando a carga. Para sistema de backup, né, que é muito utilizado, é importante a utilização de um ATS, de uma chave seccionadora automática que garanta essa aplicação num tempo rápido e que tem uma proteção específica para a sua carga. Tá? E as aplicações, como eu já comentei, tá? Que envolvem desde a arbitragem de energia, deslocar essa energia para o horário que você quer utilizar, controlar a sua demanda, backup e serviços ancilares para sistemas maiores. Bom? Então, basicamente, só para encerrar a minha fala, a Sungrow, ano passado, ela entregou globalmente mais de 10 gigawatt-hora, tá, de sistemas de armazenamento. Esse ano já dobrou, então já está mais de 20 gigawatt-hora de sistemas entregues. Tá? Aqui é um sistema em Coia, no Chile. Então, na região Latam, a gente tem 3 gigawatt-hora assinado e em operação 771 megawatt-hora. E estou à disposição para qualquer pergunta, para que, se quiserem aprofundar algum tema específico com baterias. Muito obrigado, Eduardo. Convido agora a palavra o gerente de produtos da Growwatt, Silvio Robusti. Boa tarde, tudo bem? Queria agradecer a Besolar pelo convite, parabéns pela organização e parabéns para vocês também que estão aqui. E acho que todo mundo aqui está trocando informação, trocando ideia para melhorar o seu negócio, para melhorar esse nosso setor. Já fui apresentado um slide sobre a Growwatt. A Growwatt é a fornecedora número 1 de inversores no Brasil desde 2021 em número de inversores instalados. Ela também é a marca mais lembrada na pesquisa da Greener sobre inversores on-grid e um exemplo de certificados e reconhecimentos internacionais da IUPD, que é uma instituição alemã, também nos últimos anos. A Growwatt está 100% em Santo André, com 2 locais, um escritório, um andar de escritório comercial e um galpão de 3.000 metros quadrados,
onde está todo o estoque de inversores, estoque de peças, placas para reparo de inversores. São mais de 80 funcionários hoje, todos CLT. Bom, vamos falar de conceito de grid zero. Por que a gente vai falar de grid zero? Por causa da última resolução da ANEEL, a 1098. Me acompanha aqui, dá uma olhada aqui, porque a gente vai passar tudo muito rápido. Então, conceito do grid zero em 1 minuto. Essa é uma situação de grid zero. Por quê? Porque a carga está consumindo 50 kW. E o sistema solar, o inversor, está gerando 50 kW. Então, dá uma olhada lá. De B para A, o medidor da Coelba não está passando energia. Está zero. Então, esse é o conceito de grid zero. Quando não vai energia para a rede, para a Coelba, em nenhum momento. Agora, o que acontece nessa situação? A carga diminuiu, desligou uma máquina, e a geração está em 50%, 50 kW, desculpa. O que acontece nessa situação? O medidor inteligente da Grovat vai conversar com o inversor e vai ajustar a saída desse inversor, porque nesse momento temos 10 kW de diferença. Então, ele vai ajustar a saída do inversor para a mesma potência da carga. Então, o inversor caiu para 40 kW, o sistema voltou a ser zero grid. Agora, teve um slide aí, né, que teve um tempo de transição. Quer dizer que tem um tempo de resposta esse sistema? Tem. Não é imediato, quando se desliga uma carga, que caiu de 50 para 40, imediatamente o inversor vai de 50 para 40. Não, ele precisa de um tempo. O sistema de potência precisa de um tempo para ajustar. E aí nós fizemos um teste em parceria aqui com a SolarView, obrigado SolarView, medimos, nesse caso aqui, 500 watts, e nesse momento, não vai dar aqui para o pointer mostrar, o 500 watts foi para zero. O azulzinho, curva azul, é o que está indo para a rede. Ah, então você falou que o grid zero nunca pode ir para a rede, agora você está falando que injetou na rede? Tem um tempo, sim, que se injeta na rede, mas esse tempo é permitido. Isso é aceitável. O que não é aceitável é o tempo todo está gerando, exportando para a rede. Mas por um tempo de transição é aceitável. E quanto tempo que é aceitável? Aí não tem uma regulamentação Brasil, aí vai de concessionária para concessionária. Por exemplo, a CPFL, que atua São Paulo e região sul, determinou 15 segundos para o sistema se estabilizar. Aqui, no nosso teste, a resposta foi de 5,51 segundos, 5,5 segundos. Então, fiquem atentos se a Coelba tem alguma determinação de qual que é o tempo de resposta. Então, o tempo de resposta é normal, é permitido, tem um ajuste. Agora, o quanto tempo vai depender de cada concessionária. Então, de novo, aqui na resolução 1098 de 2024, estamos falando de micro e mini geração distribuída que não injete na rede. Poxa, micro e mini geração é bastante coisa, né? Você está falando de residencial, mas estamos falando também até 3 MW. Então, vamos dar uma olhada num sistema residencial. Como é que o sistema residencial faz esse controle? Colocando um medidor inteligente entre a rede e o sistema solar. Ah, é só isso? No caso da Grovat, só precisa de um medidor inteligente que está conversando com o inversor, e o inversor vai fazer esse acompanhamento e esse ajuste, como a gente acabou de falar. Uma consulta que eu recebo, bastante. Ah, mas e se for um sistema de armazenamento? Se for um sistema de armazenamento, o que muda? Se eu quero um sistema de armazenamento, mas eu não posso injetar, ele é zero grid. Não muda nada. Mesmo sendo um sistema de armazenamento, ele precisa ter um medidor lá na entrada da concessionária, conectado no inversor, e ele vai fazer o mesmo controle. Então, a confusão vem um pouco porque, mas eu estou dimensionado para carregar a bateria e atender as cargas. Sim, mas se você tiver um cenário que a bateria está 100% carregada,
está lá meio-dia, 1h da tarde, para onde vai esse excesso de energia? Então, continua fazendo o mesmo sistema de controle, tendo um medidor inteligente lá na saída. Conceito de mercado livre em 1 minuto. Nosso sistema, né, é de geração, transmissão, distribuição, e existem 2 tipos de consumidores na distribuição. O ambiente de contratação regulado, ou o consumidor cativo, e o ambiente de contratação livre, ou consumidor do mercado livre. Quem pode ser no mercado livre? Hoje, pode estar no mercado livre consumidores do grupo A. Grupo A são consumidores de média e alta tensão. Silvio, meus clientes são todos residenciais. Vai fazer alguma diferença esse assunto para mim? Não. Continue feliz vendendo para os seus clientes residenciais. Não é tema para cliente residencial que está na baixa tensão, o mercado livre. Tá? Hoje, ele não pode estar no mercado livre. Então, aqui é para clientes do grupo A, média e alta tensão. Imagina o teu cliente, um comércio ou indústria, e ele resolve colocar um sistema solar. Tantos inversores forem necessários, está conectado na rede, um sistema on-grid, está exportando. Aí, ele resolve migrar para o mercado livre, que agora ele pode. Então, agora ele pode, ele está no grupo A e pode ir para o mercado livre. Ele pode, com o sistema solar instalado? Pode. O que ele não pode é jogar o excedente da energia na rede. Então, ele pode ter um sistema solar instalado e estar no mercado livre? Pode. Só que ele tem que fazer aí um sistema zero grid. No caso aqui de um trifásico, ele vai colocar os TCs, os TPs, num medidor inteligente, o da Grovat chama Smart Energy Manager, que vai, um medidor, controlar 32 inversores para não deixar exportar para a rede. Tá? E aí muda o nome dele, ele vira um autoprodutor de energia. E aí ele está no mercado livre e grid zero. Não está nunca jogando de B para A. Tem casos reais? Tem. Um exemplo aqui da Solar Max, no shopping de Maranguape, no Ceará, que ele está com 30% da demanda do shopping com solar. Então, ele é do Mercado Livre e instalou o sistema fotovoltaico para atender 30% da demanda dele. Um outro exemplo do Minai, lá de Guarulhos, São Paulo, com 3 inversores e um controlador. Aqui o sistema está cobrindo aproximadamente 60% da demanda dele no solar. Então, o cliente migrar para o mercado livre não fecha a porta para o solar. E vice-versa. E o cliente que não tem nada e que está no mercado livre, ele também pode ter um solar. Ele vai ter mais economia tendo o mercado livre mais um sistema solar. Aqui, difícil de a gente, sem pointer aqui vai ficar difícil também, mas assim, a última curva lá em cima são as cargas, a carga que ele está consumindo de potência. A curva logo abaixo é a geração solar. Então, aqui para mostrar como o solar está sendo controlado. O solar nunca ultrapassa, o solar está sempre abaixo do que está sendo consumido, porque o verdinho, que não vai dar nem para a gente ver aqui, seria o que está sendo exportado para a rede e está lá no zero. É um caso real da nossa ferramenta de monitoramento, para compartilhar casos reais com vocês. Ô Silvio, você tem mais alguma coisa a dizer sobre a resolução 1098? Sim, vamos para o terceiro item da 1098, o 7.5 kW, fast track do 7.5 kW. Vou sair um pouco aqui do tema do zero grid, só para contar para vocês que a Grovat está lançando o inversor on-grid de 7.500 watts e também o microinversor de 2.250 e 2.500. E por que o 2.500? Porque aí coloca 3 microinversores, vai somar 7.500. Obrigado. Queria só destacar aqui, para finalizar, o nosso Instagram é o br.grovat.com.
acompanhar lá nossas novidades, produtos. Quem tiver necessidade ou quiser mais informação técnica, datasheet, é o Grovat do Brasil, que é o nosso site. E no YouTube nós temos webinars gravados. A gente tem, por exemplo, um webinar de 1 hora sobre esse assunto aqui, Zero Grid, que acabamos de falar em 10 minutos. Muito obrigado. Agradecemos ao Silvio Robusti e agora passo a palavra para o gerente técnico da Amara Net Zero, Tiago Mingarelli. Boa tarde, pessoal, tudo bom? Bom, quem me conhece já viu alguma apresentação, algum treinamento que a gente fez dentro da Amara, sabe que eu sou uma pessoa que gosta muito de abordar temas técnicos e a gente tratar de temas não só técnicos, mas também como a gente está vendo o mercado para o futuro. Então, eu queria muito vir aqui para a gente falar sobre como a gente está planejando a Amara para o ano que vem, para 2026, que tipo de produto, que tipo de solução a gente está trazendo para vocês, tá? Mas a gente vai falar de um tema aqui um pouco mais urgente e que a gente entende que é fundamental para que esse mercado se mantenha no longo prazo, tá? Que, como vocês podem ver aqui, né, é com relação ao fake power de módulos fotovoltaicos, que tem acontecido de forma bastante grande no nosso mercado nos últimos tempos, tá? E aí, só para que a gente consiga colocar todo mundo na mesma página, só para eu entender aqui, quem exatamente, ou pelo menos tem uma noção do que é um flash test de um módulo fotovoltaico. Quem tiver pelo menos uma referência disso, ergue a mão, por gentileza. Ok, tem bastante gente que sabe, mas eu acredito que menos da metade levantou a mão. Então, muito rapidamente, só para que vocês entendam como é feito um flash test na fábrica de um módulo, de um fabricante de módulo, e até mesmo em laboratórios, né, a gente vai mostrar aqui para vocês, de forma muito simples, vamos dizer, como é feito isso no mercado. Então, tem uma normativa internacional, né, tem uma IEC, que regulamenta, né, ele especifica como deve ser feito esse teste, não só esse, né, entre outros testes de módulo fotovoltaico, com relação a impacto, com relação à resistência para a umidade, mas falando aqui especificamente sobre a questão do flash test, né. Então, ele especifica ali algumas condições de laboratório, né, as condições STC, onde eu defino ali qual que é a temperatura, qual que é a condição ambiente onde esse módulo vai ser testado, para que todos, obviamente, possam estar na mesma base de comparação. Tá? E aí, esse teste é feito basicamente o quê? Né? É simulado uma luz solar atingindo esse módulo, então vai gerar ali a corrente elétrica nesse módulo, e com isso a gente faz a aferição da tensão, da corrente desse módulo, né, tanto de circuito aberto quanto de operação, e com isso, obviamente, né, por consequência, eu tenho qual que é a potência desse módulo. Então, basicamente é isso que é feito quando a gente tem ali num laboratório, seja numa linha de produção de um fabricante, ou seja, no próprio laboratório, quando eu levo para testar esse módulo. Tá? E, de forma geral, né, todos os fabricantes, eles possuem ali uma tabela de dados com relação à característica elétrica daquele módulo específico. Então, todo fabricante tem lá uma planilha, uma tabela, enfim, com o número de série do módulo e quais são todas as características elétricas daquele produto. Tá? E o que acontece, pessoal? É bem nesse momento, digamos, que começa o problema do fake power ou do módulo falso. Tá? Por quê? Muitos fabricantes possuem esse tipo de informação, tá? Dessa tabela de dados, mas o que acontece? Quando a gente vai certificar esse módulo, seja num laboratório internacional, ou seja no Inmetro, para entrar no nosso mercado, eles precisam enviar algumas amostras desses módulos para que eles sejam testados, para garantir que a tabela, que a medição desse módulo, digamos, seja exatamente como está no datasheet do equipamento, na etiqueta do equipamento, para que o Inmetro libere esse produto de entrar no Brasil. Tá? Então, quando esse fabricante vai enviar esse módulo para o nosso mercado, deixa eu só ver aqui que eu acho que está um slide anterior, perfeito. Deixa eu só voltar aqui só para comentar. Então, assim, o Inmetro, quando ele vai regulamentar esse módulo para entrar no nosso mercado, ele tem uma portaria onde ele estabelece quais são as condições para esse módulo adentrar no mercado. E desde 2022, né, tem a portaria 140, que estabelece que todo módulo que entre no mercado precisa, obrigatoriamente, ter uma potência nominal entre 100% e 105% da potência do datasheet. Porque a gente viu na tabela anterior, e aí tem uma próxima aqui também, o módulo não tem exatamente aquela potência do datasheet. Não tem como fabricar um módulo de exatamente 545. Ele é 546, 547, 548, e os fabricantes regulamentam de 5 em 5 watts essa potência de datasheet. Tá? E o que acontece? Né? Os fabricantes enviam para um laboratório, para certificação de um módulo, seja por Inmetro, seja um laboratório internacional, uma amostra golden sample, que a gente chama, que seria uma amostra de ouro, uma amostra perfeita. Então, eu tenho aqui em cima
o teste L, né, a eletroluminescência, que seria um raio-x do módulo, onde eu vejo se esse módulo tem alguma trinca, se esse módulo tem uma célula defeituosa nele, ou se ele está em perfeitas condições, como esse módulo aqui da imagem. E abaixo aqui tem só uma outra tabela, né, para exemplificar para vocês, onde eu tenho aqui na primeira coluna à esquerda a potência de datasheet, que seria 555, e depois eu tenho ali as outras características elétricas desse produto. Então, estão todos ali 555, 556, 557, e são vendidos como 555. Então, é o que a gente chama de tolerância positiva de potência. Tá? Então, todos os módulos estão um pouco acima da potência do datasheet. Isso é o ideal, isso é o que o Inmetro exige quando ele faz a liberação, né, do módulo. O registro Inmetro, ele é liberado, ele conta com isso, e esse módulo é o que foi testado, digamos, no laboratório para liberar a certificação. Só que o que acontece? O Inmetro hoje não consegue fiscalizar 100% dos módulos que entram no mercado, não tem como. A Amara importando os módulos, o distribuidor A, B ou C importando os módulos, num volume absurdo de quantitativo, não tem como fiscalizar peça a peça, é inviável fazer isso. Então, o que acontece? Alguns fabricantes de má índole, eles enviam extra amostra para o laboratório para receber a certificação, só que o cliente recebe dentro do mercado brasileiro, ou que o distribuidor importa dentro do mercado brasileiro, são imagens como essa, né? Então, a imagem um pouquinho mais à esquerda, módulos com várias marcas de impacto, digamos assim, que isso aqui, no primeiro momento, se eu testo em laboratório, dá a potência com tolerância positiva, mas com 6 meses, com 1 ano, isso aqui vai gerar hotspot, que a gente chama, que é um dano na célula. E pior ainda, né, o módulo xadrez, que a gente chama, que tem uma tabela ali de cores muito diferentes. Tá? Então, só para entenderem ali, né, quando a gente tem essa divergência de cores, eu estou falando de qualidade de células diferentes. Então, eu estou mesclando células de boa qualidade com células de má qualidade. Tá? Obviamente, aqui pelo tempo, não tem como a gente aprofundar muito nesse conceito aqui da diferença de células, tá? Mas depois vocês podem procurar a gente tem materiais sobre isso, a gente tem informações também para trazer sobre isso. Só que qual que é o principal ponto? Se eu levo esse laboratório para testar o teste dele, um módulo de 555, na verdade, ele tem uma potência de 541 watts. Eu estou falando de um módulo novo, que não foi instalado ainda. Enfim, o teste que foi feito, pegou um módulo novo de mercado, tá, e fez o teste dele no laboratório dentro do Brasil. Né? A gente tem a USP, a Unicamp, que são empresas credenciadas para fazer esse tipo de teste nas mesmas condições de uma fábrica. Tá? Então, é só um exemplo de alguns testes aí que rodaram o mercado ali em 2022, 2023, para que vocês entendam que isso realmente acontece no nosso mercado. Tá? E qual que é o problema disso, tá, pessoal? Provavelmente muitos de vocês podem pensar, tá, mas isso aí é um problema do fabricante ou do distribuidor que me vendeu, porque eu, como integrador ali, eu estou comprando, confiando na palavra do fabricante, confiando na palavra do distribuidor, e eu não sei como isso pode acontecer, eu não sei como me prevenir disso. Tá? Mas aí eu trago só algumas informações aqui para vocês, bem rapidamente, com relação ao Código de Defesa do Consumidor. Tá? Que o Código de Defesa do Consumidor, bem ou mal, tá? Aqui não é questão de fazer juízo de valor ou não, mas ele privilegia muito o cliente final e ele considera, dentro de uma cadeia, de um mercado como o mercado fotovoltaico, que o cliente final é a pessoa leiga dentro de toda a cadeia. Então, eu tenho o fabricante, o distribuidor ou o importador, o instalador ou integrador, e eu tenho o cliente final. Tá? O cliente final ele é considerado o leigo dentro dessa cadeia. Ou seja, em qualquer situação de processo ou alguma coisa relativo à informação falsa do produto que o cliente final adquiriu, todo o restante da cadeia vai ser responsabilizada por isso. Tá? Não vai ser só o fabricante, não vai ser só o distribuidor. Tá? A gente tem ali algumas informações dentro do próprio Código de Defesa do Consumidor que, por exemplo, o fornecedor de serviços responde também por essa informação inverídica que foi passada para o cliente final. Tá? E é importante destacar, independentemente da existência de culpa. Então, a pessoa não vai poder alegar que, não, mas eu comprei do distribuidor, eu confiei na palavra dele e eu não sabia disso. Tá? Independentemente da existência de culpa, dentro da cadeia de fornecimento, o integrador ou o instalador também teria uma responsabilidade. Tá? Então, é importante a gente ter isso em mente. E aqui eu trago só para contextualizar o que eu falei, né? Que é a questão de direito básico do consumidor, se ele receber a informação adequada do que ele está comprando. Então, se ele está comprando um módulo de 550, ele espera, e o Código do Consumidor também espera, que ele também receba uma potência de 550. Então, se ele está recebendo uma potência de 530, 535, ele está recebendo um produto com uma especificação inadequada. Isso aí, perante o Código de Defesa do Consumidor, é fazer uma informação falsa, uma informação enganosa. Isso aqui tem 3 ocorrências que podem acontecer. Primeiro, ter que ressarcir o cliente do que foi perdido, digamos assim, então a diferença, né, entre a potência que ele comprou e do que ele recebeu.
A segundo caso seria trocar por um produto equivalente do que ele comprou. Então, se ele comprou um 550, que ele receba um produto novo na potência adequada. E o terceiro e o mais grave pode ocorrer até detenção. Tá? Então, é algo que a gente precisa ter atenção, é algo que a gente precisa ter cuidado, porque isso tem acontecido bastante no nosso mercado. Tá? E aí, talvez não, né? Vocês provavelmente estão me perguntando, mas, Thiago, como eu, integrador, eu posso saber se eu estou comprando um módulo certo, ou um módulo verdadeiro, ou um fake power, né? Porque eu quero trabalhar certo, eu gosto de trabalhar certo, mas eu não tenho como pegar todos os módulos que eu compro e ficar levando no laboratório para verificar se ele é módulo verdadeiro ou módulo falso. Tá? Então, a gente entende isso, né? E aí eu quero só trazer aqui alguns pontos para vocês que a gente entende que dá um bom direcionamento para evitar esse tipo de situação. Tá? Então, só para contextualizar para vocês. Primeiro, né, é alguma informação um pouco óbvia, vamos dizer assim, mas procurar fabricante, procurar distribuidor de renome. Tá? E não só renome no mercado local, mas também no mercado mundial, tá? No mercado global. Por quê? Tem alguns fabricantes, né, que têm um mercado muito grande no Brasil, vendem muito no Brasil, tá? Mas quando a gente olha para o restante do mercado, eles quase não vendem. Tá? Então, a gente pensar em mercado como o mercado americano, pensar como o mercado europeu, que são mercados mais maduros, mais desenvolvidos, né, e mais criteriosos na escolha dos produtos, eles não compram esse tipo de fabricante. Então, por que só no Brasil ele vende assim? Porque é um mercado que, infelizmente, ainda tem um critério de qualidade menor de entrada de produto. Tá? Então, primeiro é isso, buscar fabricantes que têm esse tipo de qualificação, que têm esse tipo de certificação. Tá? Aqui eu trago alguns exemplos só, tá? A gente tem certificação tanto técnica quanto financeira, então tem organismos, institutos internacionais que fazem análise técnica do produto para ver se um módulo é bom ou se um módulo é ruim, e eu tenho outros institutos, né, como Bloomberg, o Tier 1, que vocês conhecem, a pirâmide da PVTec, por exemplo, que estabelecem a robustez financeira desse fabricante. Tá? Porque, além da questão do produto ser bom, eu preciso que esse fabricante esteja aqui daqui a 5, 10 anos para honrar os compromissos do termo de garantia. Imagine o cliente de vocês daqui a 5 anos com o termo de garantia na mão, dizendo que tem uma garantia de 25, só que ele não tem a quem recorrer, o fabricante não existe mais, porque ele faliu. Então, é importante também a gente ter esse tipo de cuidado, na escolha do fabricante. Tá? O segundo já foi o que eu comentei, né, a questão dos distribuidores, com confiabilidade, porque, como a gente viu, na cadeia todos vão responder, independentemente da existência de culpa, então, o integrador, o distribuidor e o fabricante. Então, imagine se o fabricante não está aqui, se o distribuidor não está aqui, para quem que ele vai recorrer num caso desse tipo. Tá? Terceiro ponto aqui, solicitar esses flash tests, né, o que a gente comentou ali no início, com relação às potências dos módulos. Solicitar isso para o distribuidor, para o fabricante. Tá? A Amara, por padrão, compartilha isso com os clientes, então a gente não tem nenhum receio de passar de todos os módulos que vocês compram, passar o flash test deles. E se algum fabricante, se algum distribuidor colocar alguma dificuldade em fornecer isso, já coloque um pé atrás, porque é uma informação que todos têm, por padrão, dentro da linha de produção. E, por fim, pessoal, acho que é o mais óbvio também, preço muito abaixo do mercado. Tá? A gente está falando de um mercado muito disputado, com margens bem pequenas como um todo, e fabricantes de qualidade, fabricantes que trabalham corretamente, tem uma diferença de preço muito pequena entre eles. A gente vai entrar numa questão do dólar, momento de importação, enfim, alguma coisa do tipo, mas a diferença de preço entre eles é muito pequena, tá? É muito justa. Então, se eu tenho um módulo 5, 10, 15% mais barato que os outros, podem ter quase certeza, né? Não vou poder afirmar com certeza, mas que é um módulo de menor qualidade. Tá? Tem alguma coisa ali que não tá adequado. Tá? Então, é um ponto para também se atentar. Eu sei que, no primeiro momento, é muito interessante eu ver um preço muito mais barato, porque eu vou ter uma margem melhor na minha venda, eu vou conseguir fechar um pedido que, eventualmente, meu concorrente está mais caro, mas, com certeza, vai ter algum tipo de problema ali. Tá? Seja de geração, num primeiro momento, mas seja também incidências ali tanto de restituição quanto de detenção, eventualmente. Tá? Então, é basicamente isso um pouquinho do que eu queria trazer para vocês, tá? Só para a gente se atentar com relação a isso. E aí só um comentário final, né? Aproveitando aqui o evento da Absolar também, do qual a Amara é associado, né? Então, trazer essa oportunidade para vocês, tá? Já fugindo um pouquinho do tema aqui, mas só para encerrar, a Amara como associada, né? A gente entende a importância de que os integradores, de que os parceiros também sejam associados. A Amara tem uma campanha que todos os associados da Absolar, ou que não, na verdade, que não são associados, né? Ao se associarem, todo o valor da mensalidade ela é restituída em pontos dentro da nossa plataforma. Então, quem eventualmente está aqui que não é associado, não tem por que não ser, porque esse custo vai ser zero, considerando que esses pontos vão ser revertidos dentro da nossa plataforma. Então, só para encerrar, trazer esse comentário para vocês também, porque a gente acredita muito na importância dessa divulgação e na importância dessas associações dentro do nosso mercado. Tá? Então, basicamente é isso, permaneça à disposição de todo mundo depois, se for necessário.
Muito obrigado, Tiago. Aproveitando a deixa que o Tiago deu, quem tem o formulário de inscrição para se tornar associado da Absolar e está aí nas mãos, por algum motivo não conseguiu entregar dentro daquele prazo que a gente tinha combinado, 4h30 da tarde, pode agora levar o formulário ali para a parte de trás, onde fica a nossa equipe técnica. Nós temos uma integrante da nossa equipe da Absolar que vai receber esse formulário para que você se torne associado e tenha acesso a esse pacote de benefícios, mais um aqui que o Tiago pôde trazer para a gente. Agradeço as palavras do Tiago e agora eu passo a palavra para o gerente executivo do Senai Cimatec, José Luiz Almeida. Obrigado. Queria agradecer a Absolar, é uma honra estar aqui para fazer essa apresentação. Vamos falar um pouquinho sobre oportunidades e capacitação. É uma honra estar aqui com vocês e muito obrigado, viu, pela presença de todos. Vamos falar um pouquinho sobre hidrogênio e o que nós estamos fazendo para capacitar o nosso pessoal na parte de hidrogênio de baixo carbono. Okay? Então, eu queria comentar um pouquinho, dar uma contextualizada, quem emite, aonde emite e qual é o setor que mais emite gases de efeito estufa. A China é uma das maiores emissoras, em torno de 3 gigatoneladas de CO2 equivalente por ano. Tá? O Brasil é 1,6 gigatoneladas líquidas, né, de CO2 equivalente. E os setores que mais emitem são agroindústria e uso da terra. Tá? Nós podemos ver que as indústrias, de uma maneira geral, são 4% daquele 1,6 gigatoneladas. É muito pouquinho. Né? E o que é interessante, a agroindústria ela emite mais metano e óxido nitroso. 1 tonelada de metano equivale a aproximadamente 30 toneladas de CO2 equivalente. E 1 tonelada de óxido nitroso emite praticamente 265 toneladas de CO2 equivalente. Então, o efeito estufa é muito mais forte. Tá legal? E, como nós podemos ver, a distribuição do mundo, que está ali na direita, ali em cima, é muito diferente do nosso. Tá? O nosso é mais a parte de agroindústrias e o uso da terra, efetivamente. Bom, e quais são os estados que mais emitem? Eu pensava que era São Paulo, tá? Porque, puxa vida, tem muito mais combustíveis fósseis, mas, na verdade, no Brasil, não. No Brasil, quem mais emite é Mato Grosso e Pará. Tá? Vocês podem ver que é a parte da agropecuária e o uso da terra. Muito interessante, e, claro, e como o Jonas falou, né, no início, né, nós não temos uma matriz energética completamente limpa, nós temos 49%, mas temos uma vantagem competitiva muito grande em relação ao mundo e ao OCDE. Então, nós podemos ver que isso foram dados de 2023 e 2021 e 2022, comparativamente. Então, isso são dados da EPE, que elas distribuíram esse ano, no relatório dele de 2024. Okay? E a nossa matriz energética, sim, ela é realmente muito limpa. Tá? Essa luz que nos ilumina aqui, praticamente 93%, ela vem de fontes renováveis. Tá? Então, é uma vantagem competitiva muito legal. Então, o que é que nós estamos fazendo? Qual é a nossa estratégia de descarbonização? Nós fizemos, em 2018, o Atlas eólico do estado da Bahia, né, com apoio do governo, fizemos o governo estadual. Em 2013, fizemos o Atlas eólico. Em 2018, fizemos o Atlas solar fotovoltaico. E agora, na COP28, nós lançamos o Atlas do hidrogênio verde. Tá? Está disponível para todos vocês que vocês quisessem. Tá? Dar uma olhada, justamente para atrair investimentos nessa área. Okay? E agora também nós temos o quê? Nós temos um centro de competências de hidrogênio verde dentro do Cimatec. Tá? Eu gostaria de convidá-los todos para visitar o Cimatec. Cimatec significa Campo Integrado de Manufatura Avançada e Tecnologia. Nós temos 6 campi, tá certo? Agora, os 2 principais, um fica aqui, dentro de Salvador, e o outro fica dentro do Polo Industrial de Camaçari, onde nós temos as plantas piloto. São 4 milhões de metros quadrados, onde nós temos uma planta piloto. E, nesse centro de competência, nós estamos treinando quase 40 alunos, tá, de mestrado e doutorado na parte de hidrogênio. Tá? Ou seja, na verdade, é descarbonização e hidrogênio de baixo carbono. Isso envolve eletrolisadores de 4 tecnologias, PEM, Proton Exchange Membrane. Trabalhamos com aniônico, alcalino e de óxido sólido. O óxido sólido está com TRL muito baixo, né? TRL significa Technological Readiness Level, okay? E estamos trabalhando com essa parte. A vantagem do óxido sólido, que trabalha a alta temperatura, é que podemos fazer a redução do CO2 ao mesmo tempo que nós fazemos a eletrólise da água, produzindo hidrogênio. Aí podemos reduzir o CO2 a metanol, a metano,
fazer redução do nitrogênio à amônia. Tá? Então, podemos fazer um trabalho muito bacana. Tá, ok? E outro é a parte de o cluster de hidrogênio verde que nós temos lá no Cimatec Park, tá? Lá no Polo Industrial de Camaçari, onde nós estamos desenvolvendo tecnologias e treinando esses alunos, tá? Esses meninos, tá? Eu chamo meninos, né? Porque todos têm muito mais jovens do que eu, ok? E onde treinamos eles na parte de produção de hidrogênio, na parte de transporte de hidrogênio e também armazenamento, e principalmente na parte de aplicações, principalmente na parte de mobilidade e nas indústrias. Tá? Nas indústrias, usando energia, o hidrogênio como energia e como matéria-prima também. E, claro, para finalizar, nós temos um Master de Business Innovation em hidrogênio verde. Hoje nós temos mais de 100 alunos com 3 programas. É um sucesso muito grande esse Master, já é para a parte externa, tá? Para poder treinar as pessoas, os gerentes. Tá? Nós temos aí advogados, administradores, temos engenheiros eletricistas, temos engenheiros químicos, mecânicos, que hoje fazem esse curso. Estamos lançando também, em janeiro, um MBI de descarbonização, onde o hidrogênio é um vetor importante, mas temos também as reduções de CO2, a metano, de metano a gás de síntese, de CO2 a gás de síntese, usando o Fischer-Tropsch, você pode ir até fazer uma própria refinaria, nafta leve, nafta pesada, gasolina, diesel, o que vocês quiserem. Tá? Isso a partir de CO2. Tá? E uma grande fonte de CO2, quem é? São as destilarias. Elas produzem um CO2 100% limpo, com um pouquinho de umidade, claro, que depois é de secado, e 100% limpo. Se a gente tirar da atmosfera, hoje a atmosfera tem 420 ppm de hidrogênio. Tá? Para você tirar o CO2 da nossa atmosfera, nós temos que usar o DAC, por exemplo, Direct Air Capture, mas uma quantidade de quase 20 kJ, né, por mol de CO2. Tá legal? Então, uma quantidade de energia muito grande. Ok? Então, é mais fácil tirar de onde se produz a fonte limpa, né, que é uma destilaria. E hoje, nessa destilaria, a produção de álcool, hoje é jogado praticamente todo ele na atmosfera. Então, se você pegar esse CO2, reduzir a monóxido de carbono, e depois, com esse monóxido de carbono, juntar com hidrogênio e fizer gás de síntese, né, então aí você pode então, fazer quase uma refinaria, utilizando os processos muito antigos, de 1935, tá, que foi o processo Fischer-Tropsch, onde eles fizeram gasolina sintética na Segunda Guerra Mundial, lá na Alemanha, a partir de carvão. Tá bom? Então, esse é um trabalho que nós estamos fazendo. Tá? Esse é o Atlas, né? Nós temos dentro do estado da Bahia um potencial de 84 milhões de toneladas de hidrogênio, tá certo? Uma capacidade muito grande de águas superficiais, de energia, tá? Uma quantidade muito grande, temos um potencial muito grande de produção de hidrogênio. Nessas regiões mais verdes que vocês estão vendo no mapa, tá? É onde nós temos um preço de hidrogênio que nós simulamos com o eletrolisador PEM, Proton Exchange Membrane, tá? A preços abaixo de $2 por quilo. Tá? Regionalmente, ok? Nas regiões vermelhas, eles já podem chegar a 7 a 11 dólares por quilo, ok? Então, é um pouco menos competitivo. E temos também, como eu comentei, o centro de competências, tá? Onde nós trabalhamos em escala molecular, os processos de eletrólise, produção de hidrogênio e distribuição, deixa eu ver meu tempo, tá bom? Tá certo? E aplicações, como eu falei, para a produção de SAF, tá? A partir de CO2, tá? Ou a partir de etanol, ou a partir de óleos vegetais e gorduras, tá bom? São processos diferentes, né? Nós temos a partir de óleos e gorduras, nós usamos o processo AEFA, tá bom? Ou HVO, e a partir de etanol, nós usamos a oligomerização, desproporcionamento e hidrogenação. Tá? E aí a gente consegue chegar até o SAF. Esse SAF só pode ser misturado até 50% com jet A1, tá? Ele só pode ser, porque não falta naftênicos e aromáticos. E esses naftênicos e aromáticos, eles podem ser extraídos da lignina, que é um polímero de naftênicos e aromáticos muito grande. Então, uma biorefinaria resolveria esse caso. Tá? Muito interessante. E esse processo nós estamos usando catalisadores heterogêneos justamente para despolimerizar esses produtos e poder, então, um dia, ter um SAF a 100%. Tá? Então, como eu comentei ali, nós estamos trabalhando com siderurgia, para substituir o coque, tá? Que produz. Hoje a siderurgia é responsável por 7%, né, das emissões de gases de efeito estufa no mundo. Então, se a gente usar o hidrogênio e substituindo gradativamente no alto forno, tá? Nós estamos trabalhando nisso agora, simulamos um alto forno, e deixa eu ver meu tempo,
Tá? E aí, muita coisa nós estamos fazendo por ali. Então, só quero mostrar a nossa equipe. Eu passei demais e rápido, né, com a pressa. Esses aí são os meninos que eu comentei com você. Nós temos uma colaboração com a GIZ, Gesellschaft für International Zusammenarbeit, que é a Universidade de Köln, lá na Colônia, na Alemanha, e eles nos ajudam bastante com todas essas tecnologias que eu comentei com vocês. Okay? É um trabalho muito legal que a gente está fazendo. E esse é o Master of Business Innovation, onde a gente fala sobre rotas de produção de hidrogênio, fala sobre armazenagem e transporte, transição energética, tá? Aplicações e oportunidades do hidrogênio verde, tá? Economia e a parte principal de certificações do hidrogênio, normas, tá? E a parte de segurança do hidrogênio. Okay? Então, era mais ou menos isso, eu acho, que nós temos que comentar com vocês. Quase que no tempo. Muito obrigado. Nós que agradecemos, professor José Luiz Almeida. Agora daremos início ao nosso debate. Eu convido o Jonas Becker para fazer a mediação. Bacana, professor cirúrgico no tempo, viu, professor? Realmente impressionante. Terminou realmente no zero. Deu tempo ainda para as palmas, né? Mas, pessoal, a gente tem tempo para 2 perguntas. Eu recebi aqui da organização e vou fazer uma pergunta para o time aqui que conhece bem a parte de equipamento e depois outra para o professor da parte de hidrogênio. Por favor, fique à vontade os 3 responderem e vamos aqui. A gente falou muito sobre a questão bateria, uma nova tendência mundial que está chegando aqui. Falamos dos desafios do fake power, né, de como mitigar isso, e falamos também da aplicação hoje do sistema solar no grid zero. Mas esses 3, estou formulando a pergunta, esses 3 itens, quando você apresenta, você coloca uma solução para o integrador. É uma solução que está aqui, o grid zero, inversores, a bateria e a solução mais completa aí e de atenção com o fake power. Olhando para o integrador, pessoal, qual é hoje, na ótica de vocês que são especialistas técnicos, os pontos de principal atenção que o integrador tem que ter quando ele está escolhendo, dimensionando o sistema de BES, exemplo, dando spoiler, degradação do BES, toda essa parte. Então, qual é hoje, você está aqui com o integrador precisa fechar um negócio, ele tem o nome dele a zelar com o cliente dele, que o integrador é a ponta mais importante do fim. Qual é hoje a dica que você hoje passa na Amara, na Sungrow, na Grovat? Quais são os pontos principais de atenção que ele tem que ter? Vamos começar aqui do meu lado, daqui, para lá, enchi. Obrigado pela pergunta. Eu acho assim que o integrador tem que tratar um projeto fotovoltaico como um projeto. É um projeto de engenharia, gente. Engenharia elétrica e civil. Então, tem que ter o cuidado das etapas de projeto desde o dimensionamento. E tomar cuidado, todos os cuidados com dimensionamento, com o equipamento que está sendo escolhido e como está sendo instalado. Claramente eu converso com integradores e que me mostra 200 instalações e nunca tive problema, e você vê que ele tratou como um projeto. E igual eu converso com integradores que, às vezes também com 200 instalações, 100 instalações, que tem um monte de problema. E ele não deve ter tratado isso como um projeto, com todo o cuidado que precisa ter. E aí, quando a gente começa a falar de novas tecnologias, armazenamento, o próprio zero grid, mais conhecimento, vai trazendo mais esse conhecimento. Não fique na mão, digamos, de um outro fazer para você. O cliente é seu, você está entregando esse projeto para ele, não fica só no dimensionamento que está lá no site, né, seja qual for, que está fazendo isso para você. Traz esse conhecimento para você, para a sua empresa, que você vai ter a segurança do que você está oferecendo, e principalmente quando a gente fala de bateria, né, que demanda mais cálculo, mais dimensionamentos, e faz uma instalação bem feita, que acho que é o caminho do sucesso.
Bom, 3 pontos bem diretos. Tá? Primeiro, conhecer bem o perfil de carga do seu cliente. Então, se eu quero utilizar a bateria para assumir determinado horário, para assumir determinada carga, você precisa conhecer bem. Porque essa capacidade que você vai utilizar de bateria para alimentar essa carga vai ser exigida por ele e o sistema precisa ter essa energia disponível. Então, se eu não conheço a carga do cliente, como ele está utilizando, o perfil que é utilizado naquele horário, provavelmente você vai dimensionar errado também o sistema. Tá? Segundo ponto, eficiência. É preciso considerar essa capacidade, essa potência lá no final, no ponto de conexão. Então, você precisa considerar as perdas envolvidas de cabeamento, as eficiências do conversor, de transformação. Todas essas perdas e eficiências precisam ser consideradas para que, no final, também você entregue a potência e capacidade pedida no projeto. E o terceiro é enxergar o projeto de bateria, né, com armazenamento, ao longo do tempo, né, como ele falou. Então, a bateria ela tem uma degradação e você precisa considerar isso ao longo do tempo, tá? Incluindo também se você vai precisar uma troca futura ou não. Então, a receita precisa ser enxergada ao longo do tempo. Para vocês terem noção, hoje uma bateria ela tem uma vida útil em torno de 20 anos, tá? Chegando perto aí de 60% do estado de saúde dela no final dos 20 anos. Então, é importante ter esse cálculo e que o cliente final enxergue essa vida útil do sistema. Por quê? Porque o CAPEX investido no começo pode assustar o cliente se ele não enxergar o projeto, né, como um todo. Bom, eu vou aproveitar o ensejo da minha apresentação, onde eu falei de toda a cadeia de fornecimento, digamos, de um sistema fotovoltaico, e vou fazer uma relação aqui também com a pergunta, né? O Silvio comentou sobre a questão da necessidade, né, de trabalhar com o sistema fotovoltaico, ou seja, com bateria, como um projeto de engenharia. Então, eu vou colocar esse primeiro ponto dentro da cadeia de cuidados, digamos, ou de atenção que o integrador tem que ter, como já bem comentado pelo Silvio. O segundo ponto, também já comentado pelo Eduardo, né? A gente entender o que o meu cliente precisa, não simplesmente eu ofertar o sistema fotovoltaico por default, ou ofertar até um sistema de baterias por default. Já aconteceu com a gente, do cliente vir querendo um sistema de bateria para uma solução específica. Aí, quando a gente começou a analisar o que o cliente realmente precisava, a gente viu que, naquele momento, ele ainda não precisaria de um sistema de bateria. Um sistema zero grid atenderia perfeitamente ele nesse curto prazo de 1, 2 anos, para depois, então, ele pensar no sistema de bateria. Então, esse seria o segundo ponto, né, entender o que nosso cliente precisa, não simplesmente vender um projeto, uma caixa preta, digamos assim, como muito bem comentado pelo Eduardo também. E aí, terceiro ponto, né, só para fechar essa cadeia de responsabilidades, né, ou de cuidados que eu entendo que o integrador tem que ter, eu trago também já para o que eu comentei um pouco na apresentação, da gente buscar parceiros confiáveis, porque a gente está falando de um mercado, de uma venda ali que é um casamento com o cliente por 25 anos, pessoal. Parece ser brincadeira, eu vendi para o meu cliente, eu dei a garantia de mão de obra de 1 ano, passou disso, o cliente me contrata, o cliente vai atrás de mim, vai ligar para o fabricante, estou aqui os termos de garantia de cada um dos fabricantes que eu te vendi, então tem um termo de garantia do módulo, do inversor, da estrutura, se der algum problema, liga para eles. Tipo, não faz sentido, é a empresa de vocês que está em jogo. Então, é realmente ter esse cuidado, ter essa atenção nos parceiros que vocês estão trabalhando, porque, novamente, é importante que toda essa cadeia esteja aqui para atender o cliente de vocês daqui 5, daqui 10, daqui 15 anos, honrando aquele termo de garantia, onde ele diz que se o equipamento der problema no ano 18, ele vai ter uma troca daquele módulo. Então, é realmente isso, fechando toda a cadeia, né, a gente buscar parceiros, tanto na distribuição quanto nos fabricantes, que sejam confiáveis e que não vão trazer dor de cabeça para vocês depois, porque a gente sabe que o cliente final, quando der algum problema, o primeiro que vai sofrer vai ser o integrador. Ele não vai reclamar com o fabricante, ele não vai reclamar com o distribuidor, ele vai reclamar com quem vendeu para ele. Então, vocês que estão ali na linha de frente com ele. Então, a gente precisa ter esse tipo de cuidado realmente redobrado, tá bom? Excelente, pessoal. Recado muito bem dado, né? Agora, professor Luiz, obrigado pela sua fala. O hidrogênio verde é algo que está motivando muito o setor elétrico nacional,
mas eu tenho, dentro aqui das perguntas colocadas, estou fazendo aqui um Frankenstein, pelas minhas dúvidas também. Então, professor, como é que você vê, primeiro, essa mão de obra sendo treinada, em que velocidade ela está sendo, fazendo um paralelo, primeiro, aonde essa mão de obra primeiramente vai trabalhar, e segundo, como é que estão as discussões relacionadas ao transporte para fora do país? Que se discute muito isso, né? Esse hidrogênio ele vai como? Uma mão de obra muito específica. Então, eu queria que o senhor colocasse para a gente uma visão de como é que está a procura dessa mão de obra, esse treinamento, em que ela está se qualificando, e também como é que estão os desafios relacionados ao transporte desse hidrogênio, principalmente hoje, aí olhando com o chapéu aqui do Ceará, a maioria das empresas que estão lá fazendo memorando de entendimento, a própria Fortescue começou a terraplanagem lá no Ceará, de uma planta de hidrogênio verde. Então, eu queria entender como é que está esse desafio, professor, a gente aqui. Pronto, agora está legal. Bom, com relação ao treinamento da mão de obra, os nossos próprios alunos, né, eu chamo lá os meninos que nós estamos treinando, né, estamos treinando em mestrado e doutorado deles, eles já trabalham nos nossos projetos. Nós damos muita assistência técnica a diversos setores, tá? A Refino, a parte de petroquímica, siderurgia, estamos trabalhando também com mineração e estamos trabalhando também com alimentos e bebidas. Então, esses são os principais setores que nós estamos trabalhando. E esses meninos, ao mesmo tempo, quer dizer, já contratamos eles. Na verdade, eles fazem hoje parte do Cimatec, a maior parte. Hoje nós temos só apenas 2 que estão fazendo mestrado ainda, que não fazem parte do Cimatec, ainda estão com bolsa de estudos. Então, esse treinamento é muito importante e nós estamos treinando não apenas em produção, em eletrolisadores. Tá? Estamos treinando também na parte de armazenamento, transporte, né, como eu comentei, e principalmente na parte de siderurgia, tá? E eles são bastante demandados, tá? A gente está fazendo um esforço muito grande para segurá-los no Cimatec, porque a gente precisa dessa mão de obra especializada para justamente efetuar os nossos projetos. Então, é uma coisa muito importante. Com relação ao transporte, né? Com relação ao transporte, dentro do próprio hub de hidrogênio verde, nós, dentro do laboratório, estamos sintetizando amônia, tá? Pelo processo Haber-Bosch ainda, e estamos decompondo essa amônia também no próprio hidrogênio, porque nós acreditamos e já vimos também, com alguns trabalhos de simulação, que a maneira de transportar o hidrogênio mais barata para longas distâncias, ou seja, entre continentes, tá, é através da amônia. Ainda é dessa maneira. Nós estamos trabalhando também na parte de compressão, para melhorar bastante. Hoje nós estamos gastando em torno de 7 kWh por quilo de hidrogênio comprimido, de 0 a 750 bar. É uma quantidade de energia bastante grande. E na parte de liquefação de hidrogênio, porque o que nós comprimimos e fazemos a liquefação? Para aumentar a densidade energética do próprio hidrogênio e transportá-la de uma maneira mais econômica. Mas ainda gastamos em torno de 14 kWh por quilo de hidrogênio liquefeito. Termodinamicamente, se nós fizermos o cálculo, a gente gasta em torno de 3,8 kWh por quilo de hidrogênio. Então, tem uma margem muito grande para que nós possamos otimizá-la. Tá? Quer dizer, teoricamente, sem perdas. Tá? Claro que o hidrogênio líquido trabalha a menos 253 graus Celsius, ou seja, a 20 graus Kelvin, quase ao zero absoluto. Então, tem um spill-off muito grande. Mas esse spill-off do hidrogênio ele pode ser utilizado também como combustível no próprio navio. Então, outro ponto importante de transporte, que você comentou, seria através de metanol, usando o próprio CO2, né, como eu comentei, do ar ou dos ciclos combinados. Nós temos um projeto já, em que estamos na primeira parte dele agora, nós estamos simulando, né, tirando o CO2, fazendo uma captura desse CO2, reduzindo ele a metanol, tá? E vocês sabem muito bem que a própria Maersk hoje já encomendou, se não me engano, 6 a 7 barcos, né, que transportam contêineres a metanol. Então, eu acho que o metanol vai ser um grande transporte de hidrogênio, tá? É uma grande utilização desse hidrogênio, tá? No lugar do bunker. Tá? Eu acho que esse é um ponto. Eu não sei se eu respondi todas as perguntas, viu? Não, perfeito,
professor Luiz. Tem até alguns locais hoje na Europa, algumas dessas travessias, que o navio é obrigado, só passa se estiver com metanol verde combustível. Então, mas é isso, eu queria agradecer a todos aqui da bancada pela essa excelente palestra. Em nome da Absolar, muito obrigado, obrigado e obrigado a todos, pessoal. Obrigado a todos. Vamos, inclusive, colocar... Eu vou pedir uma gentileza para que, depois da foto, viu, Jonas? Você continue aqui no palco. Depois dessa foto aí importante. Pronto, muito bem. A gente vai dar um tempo para que o pessoal público que está aqui responda a pesquisa de satisfação desse painel. O QR Code já está aqui na tela. Jonas, só aguarda aqui rapidinho. Tranquilo, pode ir tranquilo. Relógio na tela para a gente ter a participação de vocês nessa etapa final desse que foi o nosso último painel do Absolar Meeting. Reloginho aí para vocês. Lembrando a quem ainda não entregou o formulário de associação Absolar, ainda dá tempo, pode colocar ali com o pessoal que é na parte técnica ali no fundo. E assim que a gente terminar o nosso reloginho, a gente vai para uma etapa importante desse dia, desse grande dia de muito conteúdo compartilhado com todos os players desse setor importantíssimo. E é isso aí. Vamos lá. Estamos chegando ao fim da terceira edição do Absolar Meeting Nordeste.